internet oscilando. Bom. O pessoal que está na internet, se começar a oscilar, vocês me avisem, por favor. Tá? Está meio baixo. Por enquanto, vocês estão me ouvindo normal, né? Sim. Beleza. Caso oscile aí, vocês me avisem, porque eu tenho que pegar uma anteninha para pôr aqui no computador. Tudo bem, gente. Tem pessoal chegando ainda, mas já são 7, quase 7h10, então vamos começar. Nosso tempo. Não, boa noite, Júlio. Nosso tempo não ficar curto, mais curto do que já é, né? Vamos lá. Vamos orar para a gente começar e pedir para Deus nos conduzir aí na nosso tempo de aula aqui juntos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estarmos aqui agora para toda a tua palavra, aprendizado da mesma, que o Senhor nos dê graça, sabedoria e direção, de modo que possamos aprender e que possamos praticar e usar nas nossas vidas, ministérios, e possamos, ó Deus, ser identificados com a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, é o William, estou presente, tá? Tá joia, William. Vou deixar a câmera desligada aqui porque eu estou dirigindo, voltando para casa. Tá ótimo. Tudo bem. Muito bem. Apostila hoje aí, a gente vai começar a parte já direta dos evangelhos. Nela hoje e a gente vamos ver como é que fica, né? O trabalho. Estou correndo com ela, mas não dá tempo de fazer com antecedência. Depois. Oi? É uma correria só, mas está tudo bem, graças a Deus, não é só em outras coisas, né, que a gente vai fazer ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Panorama dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, hoje nós vamos pensar neles, nós vamos começar a pensar, né, nos sinóticos e começar, a apostila vai até Mateus, ainda falta Marcos e Lucas para a gente terminar, e depois o Evangelho de João. E a gente vai explicar por que dessa separação, né? Por que a gente faz os três, que são chamados de sinóticos, e depois temos o
o Evangelho de João, que nós olhamos de uma outra perspectiva também. Embora cada um dos evangelhos tenha sua própria perspectiva, cada um dos evangelhos tenha sua forma de ser vista, mas o Evangelho de João é totalmente diferente. Se você já leu, né, todos os 4 evangelhos, você vai ver que ele é bem diferente dos outros 3. Bom, vamos lá. Introdução geral, o que são os evangelhos? Os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento e têm como objetivo principal anunciar as boas novas da salvação em Jesus Cristo. A palavra evangelho vem do grego euangelion. Ok, a Maria pedindo aí para pôr no grupo do WhatsApp. Eu preciso do seu contato. Se você tiver o meu, ou se eu tiver o seu, não sei, me dá um oi, só para eu te incluir lá depois. Tá bom? Tá bom, é uma coisa aí no meu dela. Tá joia. Deixa eu ver se eu consigo incluir aqui rapidinho. Ixi. O chat está aqui. Deixa eu já resumir isso. Talvez ele esteja assim na apostila para acompanhar. Vou incluir. Só um minutinho. Marcela. Desculpa aí, gente, só um segundo. Deixa eu já resolver isso agora. Bom. Eu passo em Marcela. Oi? É. Bom, tá aí. Foi enviado os convites para entrar no grupo, tá bom? Aí acho que vocês têm que aceitar o convite. Beleza? Aí assim que vocês tiverem, eu ponho reposto a apostila. Vamos lá. Seguindo aqui, então, a gente está bem no comecinho. A palavra evangelho vem do grego euangelion, que significa boa notícia, né? Boas novas. É um anúncio de uma boa notícia. É o evangelho ou evangelion, grego, a palavra. O evangelho era uma palavra comum quando havia, por exemplo, um imperador era muito comum, por exemplo, o filho do imperador ia nascer. Então, eles anunciavam o evangelho, chamado, ou seja, uma boa notícia. Só que depois essa palavra se tornou mais do contexto cristão em relação a essa questão da pregação do evangelho de Jesus Cristo. Eles registram a vida, os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus, revelando o cumprimento das promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. Na teologia cristã conservadora, os evangelhos são considerados registros históricos e teológicos inspirados por Deus. Não são apenas relatos humanos, mas a palavra viva e eficaz, conforme Hebreus 4:12, escrita por homens escolhidos e guiados pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro. Por que eu destaco, né, teologia cristã conservadora aí na apostila? Porque nós temos muito material também daquilo que a gente chama de teologia liberal. E aí, na teologia liberal, eles vão, por exemplo, dizer, eu estava estudando isso um pouco hoje, eles vão dizer que você não sabe quem escreveu os evangelhos.
por exemplo. Eles vão dizer que os evangelhos são fruto da memória comunitária. Então, a comunidade lembrava do que aconteceu e eles foram falando e alguém foi registrando e tem o livro. E aí eles pegaram alguém associado da época, por exemplo, Mateus, e nomearam o livro a partir de uns associados de Jesus, dos apóstolos ali, para colocar o nome do livro. Mas a ideia da teologia liberal é que o Evangelho, os livros do Novo Testamento, em específico aí no caso dos Evangelhos, ele é fruto, então, da memória comunitária. Então, a comunidade ia lembrando e escrevendo, ficou registrado. Né? E isso vai dizer, então eles vão dizer que não se sabe quem escreveu os Evangelhos. E aí eles vão tirar um monte de coisa, a teologia liberal tem um monte de problemas, mas esse é um deles. Né? Eles vão dizer que os livros, então, surgiram desta maneira. E vão até tentar tirar um pouco do sagrado, né, dos evangelhos, até de toda a Bíblia, na verdade. Tá bom? Muito bem. A diferença entre os sinóticos, eu vou explicar um pouquinho o porquê dessa palavra sinóticos daqui a pouco. Entre os sinóticos e o Evangelho de João. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos porque apresentam uma narrativa semelhante, com muitos episódios paralelos e estrutura cronológica próxima. Eles compartilham relatos como o batismo de Jesus, você vai encontrar Mateus, Marcos e Lucas, relatos bem semelhantes, bem parecidos. A tentação no deserto, a multiplicação dos pães, a transfiguração, a entrada triunfal em Jerusalém. Nós vamos encontrar uma estrutura e paralelos muito semelhantes nos três evangelhos. Já o Evangelho de João, ele possui uma abordagem distinta, ele enfatiza a identidade divina de Jesus desde o início. Então ele já começa. No princípio era o Verbo. Nenhum outro evangelho começa. Todos os outros vão começar com os relatos lá do anúncio do nascimento de Jesus, ou a genealogia de Jesus, como é o caso de Mateus, e depois, mas o Evangelho de João já começa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Evangelho de João também apresenta discursos mais longos, mais profundos, e inclui sinais exclusivos, como a transformação da água em vinho, lá em João 2. Você não vai ter nenhum desse sinal, você só vai ter em João. E a ressurreição de Lázaro, que também só vai estar em João. João tem um caráter mais teológico e contemplativo, revelando Jesus como Filho eterno de Deus, o Verbo encarnado. Tá? Então, essa é uma diferença básica aí entre eles. Qual a importância, então, dos evangelhos na fé cristã? Os evangelhos são o coração das escrituras do Novo Testamento. E aí eles vão revelar o quê? A pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, os evangelhos apresentam a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O cumprimento das profecias messiânicas, e quando a gente entrar nos evangelhos, nós vamos olhar isso com mais detalhes, então, a gente não vai se deter nisso agora, né? A gente vai olhar mais quando a gente entrar falando do próprio livro, ele vai nos apresentar esse cumprimento das profecias, como muitas profecias no livro de Isaías, né? E aí elas vão estar sendo cumpridas eles vão ser cumpridas, então, a gente vai ver esses cumprimentos nos evangelhos. O caminho da salvação pela graça, mediante a fé. Modelo de vida cristã e discipulado. A autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Para o cristão, estudar os evangelhos é essencial para conhecer a verdade, crescer na fé e viver conforme os ensinamentos de Jesus. Eles são a base para a pregação, o ensino e a formação espiritual da igreja. Então, os evangelhos eles são, de fato, essencial para o nosso estudo. Okay? Termos sinóticos, que eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre isso. A palavra sinótico vem do grego sinopsis, que significa ver junto ou visão conjunta.
esse termo passou a ser usado para designar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Esse termo foi usado mais ou menos no ano 1700, pela primeira vez, 1770, e alguma coisa ali, quando surgiu essa ideia de colocar, foi um livro lançado que olhou os três evangelhos e mostrou os paralelos desses três evangelhos. E aí eles colocaram, eles têm uma visão conjunta. Então, eles são os evangelhos, uma sinopse. E aí surgiu o termo, ou se passou a usar o termo, está até marcado aí, né, a partir do século XVIII, né, foi usado e começou a se usar esse termo sinóticos para se referir ou para facilitar, né, os evangelhos lado a lado, para facilitar a comparação desses três evangelhos, tá bom? Então, mais ou menos ali nos anos 1770, que começou a ser usado esse termo. Tá? Na página 3, ele vai vou falar um pouco sobre as semelhanças entre Mateus, Marcos e Lucas. Os três evangelhos apresentam narrativas paralelas sobre os milagres, parábolas e ensinamentos de Jesus. O que a gente vai ver, e eu sempre falo, a gente vai ver, porque ainda vai ver mesmo, mas só para que vocês entendam, como isso aqui é uma introdução, a gente vai ver que há diferenças entre Mateus, Marcos e Lucas. A diferença de propósito, o autor, cada um deles está olhando para um grupo de pessoas quando está escrevendo, eles têm uma finalidade específica quando está escrevendo, nenhum está escrevendo, os três estão pensando a mesma coisa. Não, pensam coisas diferentes, ideias diferentes, porque eles têm audiências diferentes, eles têm públicos diferentes. Eles não estão falando para o mesmo grupo de pessoas. Um está falando para judeu, outro está falando para gentil, outro está falando para gregos e assim vai. Então, são grupos diferentes que eles vão estar se referindo e propósitos diferentes também. Mateus, por exemplo, que a gente vai olhar, é o evangelho do reino. É o evangelho que destaca de uma maneira muito clara Jesus como rei, o Messias prometido do Velho Testamento. Já Marcos e Lucas não têm essa visão. Então, até a estrutura de como o livro é montado é pensando dessa maneira. Então, se a gente tiver tempo de olhar Mateus hoje, a gente vai ver isso. Senão, você vai ver na apostila isso aí. Vai mostrar claramente a apresentação do rei. Essa é a visão de Mateus. Mateus quer apresentar um rei. E aí a gente vai ver que ele faz isso de uma maneira muito clara no seu livro. Tá? Mas só estou colocando isso porque, embora sejam semelhantes, não são iguais e têm propósitos diferentes. Certo? Uma estrutura cronológica semelhante, especialmente no ministério na Galileia. Expressões de vocabulários próximos, sugerindo uma interdependência literária. A maioria vai dizer, e eu vou nessa linha, de que Marcos é o mais antigo. E tanto Mateus quanto Lucas fizeram uso do que Marcos já tinha escrito para completar os seus livros. Lucas investiga de uma forma que ele vai pôr na ordem cronológica, né? Ele diz isso, ele fala que ele está colocando em ordem cronológica o seu livro, ele está escrevendo lá para o Teófilo. E aí ele escrevendo a Teófilo, ele vai tentar colocar tudo em ordem cronológica e ele vai escrever 2 livros, né? Eu até falo para as pessoas quando lê os evangelhos, eles devem ler Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Depois lê João. Porque Atos é sequência de Lucas. Atos é quase como Lucas 2, né? Se você pegar, é uma sequência. Tanto que ele começa dizendo, né? Escrevi, ó, excelentíssimo Teófilo. Aí ele vai dizer, né, que ele já tinha escrito anteriormente, e é uma continuação. Então, eu gosto de terminar de ler Lucas e já começar a ler Atos na sequência.
depois que eu volto para ler o Evangelho de João. Para mim faz muito mais sentido quando eu faço isso na leitura bíblica, né? Porque vai dar uma sequência no que Lucas está escrevendo. Né? Então, Lucas ele é mais meticuloso nos detalhes. Marcos é o mais simples dos 4 evangelhos, né, por assim dizer. Mais curto, mais rápido, não se prende a detalhes, mas ele possivelmente é o mais antigo dos 4 evangelhos. Essas semelhanças permitem que sejam estudados em conjunto, oferecendo uma visão rica e multifacetada da vida de Cristo. No entanto, cada evangelho também possui material exclusivo e ênfases teológicas distintas, o que reforça sua individualidade e profundidade. Já toquei nesse assunto. A questão sinótica e a visão conservadora. Bom, a chamada questão sinótica é o estudo das relações literárias entre os 3 evangelhos. Muitos estudiosos liberais propõem que os textos são frutos de tradições orais comunitárias, que eu já falei para vocês, com múltiplas fontes e edições posteriores. Essa abordagem tende a tratar os evangelhos como construções humanas sujeitas a erros e interpretações culturais, tá bom? Então aqui está mais explicado o que eu já tinha falado um pouco ali atrás, né, para vocês, né? Então, a ideia dessa questão sinótica, perdão, tem essa ideia aí de que os evangelhos ou a estrutura, ela realmente são tradições orais, o que vão incorrer em erros. A teologia conservadora, por outro lado, sustenta que, e aqui é a minha posição, os evangelhos foram escritos por autores inspirados por Deus, com base em testemunhos oculares e relatos confiáveis. Então, eu creio na integralidade da inspiração das Escrituras. Eu creio que toda a Bíblia é inspirada por Deus, de Gênesis ao Apocalipse. Então, os evangelhos não são diferentes. Estes autores foram inspirados por Deus. Agora, eles fizeram isso como? Com base em testemunhos oculares do que eles viram e do que eles ouviram. E Deus usou isso para deixar registrada essa verdade, que é a palavra dele. Então, como eu disse, por exemplo, Mateus, ele além de ter andado com Jesus, ele, com certeza, ele viu muita coisa, então ele escreveu do que ele viu. Outras coisas ele leu do que Marcos tinha escrito, e outras coisas ele ouviu de outras pessoas. E ele, então, juntou todo esse material e escreveu o seu livro. Agora, ele estava sendo direcionado por Deus para fazer isso. Assim como Lucas e o próprio Marcos. A semelhança entre os textos se deve à fidelidade na transmissão dos fatos e à ação do Espírito. Então, e aí você vai ver algumas diferenças em alguns textos. Eu não vou lembrar agora de cabeça onde está, de qual forma vai estar no qual evangelho, mas eu vou só supor, o texto existe, só não vou lembrar qual, mas só para a gente... Um texto vai dizer, quando tem a cura do cego de Jericó. Um dos evangelhos vai dizer, Jesus estava entrando em Jericó. O outro texto vai dizer, Jesus estava saindo de Jericó. Aí fala, então temos um erro? Não, não temos um erro. Cada autor olhou de um ângulo diferente. Um autor está falando da antiga Jericó e o outro autor está falando da nova Jericó. Jericó foi reconstruída. Então tem a Jericó dos dias de Josué, que Josué destruiu, caiu os muros de Jericó. Um autor está falando dessa Jericó e o outro autor está falando da nova Jericó. E elas não eram uma em cima da outra, elas eram lado a lado. Então, um está dizendo Jesus estava saindo e o outro fala Jesus estava entrando. Então, para um, Jesus estava saindo da nova e entrando na velha, na outra, ou ao contrário. Né? Então, é isso. Não é erro. É só a visão de quem escreveu. É como no Antigo Testamento, tem um texto muito que eu gosto muito, né? Quando fala que
Ah, Satanás, ah, não é isso mesmo, isso. Ah, Satanás incitou Davi a fazer o censo, e outro texto vai dizer, Crônicas e Reis, ou Samuel e Crônicas, sei lá, tá lá. Vocês lêem o Velho Testamento que tá lá, em algum lugar. E aí o outro texto vai dizer que Deus incitou Davi. E aí você fala, e aí, quem foi? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. E por que o outro disse que foi o diabo? Porque o diabo é o agente que Deus usou para incitar Davi. Um autor vai olhar quem fez, quem foi lá e incitou Davi, o outro vai olhar quem é o soberano que manda fazer. Então não é que são um está dizendo uma coisa, outro está dizendo outra. Outro estão dizendo a mesma coisa. Agora, quem tenta é o diabo. Agora, Deus não vai tentar ninguém, então ele vai mandar um agente dele para fazer isso. E Satanás, ele é simplesmente um agente que Deus manda. Satanás obedece a Deus. Ele não pode desobedecer a Deus. Quando Deus manda ele fazer, ele vai fazer. Ele é um agente. Ele é uma criatura. Ele não é um ser poderoso acima de Deus, ou no mesmo nível de Deus, ou que pode contender contra Deus. Não, Satanás ele vai ser um agente de Deus para aquilo que Deus quer também. Então, Deus é soberano sobre todas as coisas, domina sobre tudo. Então, não adianta a gente aí falar, não. Então, quando a gente olha essas aparentes contradições, a gente vai ter que entender o que está na mente do autor. Ou tentar olhar que ângulo o autor está olhando. Porque o texto é o mesmo, a história é a mesma. Né? Eles só vão olhar de ângulos diferentes. Né? Isso não acrescenta, nem altera, nem muda o texto. Tá? E isso vai acontecer em outros textos também. Tá? E tudo mais. Deixa eu ver aqui o que eu estou falando. Tá. Bom, a diversidade entre os evangelhos não compromete sua veracidade, mas enriquece a compreensão da pessoa de Jesus. Assim, os evangelhos sinóticos são vistos como registros históricos confiáveis e teologicamente consistentes, que revelam a verdade sobre o Messias prometido. Autoria e inspiração. E eu não vou gastar muito tempo aqui, porque quando a gente falar dos livros, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a autoria. Tá? Autores tradicionais, Mateus, Marcos e Lucas, a tradição cristã, desde os primeiros séculos, reconheceu a autoria dos evangelhos sinóticos como Mateus, um dos 12 apóstolos, ex-publicano, testemunha ocular dos eventos da vida de Jesus. Seu evangelho é voltado especialmente ao público judeu, destacando Jesus como o Messias prometido. Marcos, também conhecido como João Marcos, foi discípulo de Pedro. Segundo os testemunhos antigos, seu evangelho reflete os ensinamentos e as memórias do apóstolo Pedro. João Marcos, discípulo de Pedro, discípulo de Barnabé. Então, só para lembrar que é o mesmo João Marcos, é aquele que aparece numa cena dos evangelhos que foge nu, né, quando Jesus é preso. É o mesmo que acompanha Paulo e Barnabé na viagem, depois ele abandona na viagem. Ele é meio confusinho, esse rapaz, mas depois ele é muito, muito bem trabalhado, né? Ele se torna útil para o ministério. Mas é esse rapaz aí andou com Jesus, andou com Pedro, andou com os apóstolos, uma figura um pouco oculta, mas é esse Marcos. Lucas, médico, companheiro de Paulo, escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Ele investigou cuidadosamente os fatos e os organizou de forma ordenada, com atenção especial ao contexto histórico. Esses autores não escreveram por iniciativa própria, mas foram guiados pelo Espírito Santo para registrar fielmente a vida e obra de Jesus Cristo. Testemunhos patrísticos, que é isso, né? Estão falando dos pais da igreja. Então, eles
Os pais da igreja são os primeiros cristãos ali da igreja do primeiro século, do segundo século. Então, alguns deles, inclusive, conheceu João, por exemplo. Então, eles foram os primeiros a ler, então eles têm uma noção melhor. Tá? Então, os testemunhos desses homens, a autoria tradicional dos evangelhos é confirmada por diversos líderes da igreja primitiva. Papias de Hierápolis, início do século II, afirmou que Marcos escreveu o que ouviu de Pedro e que Mateus compilou os ditos de Jesus em hebraico. Irineu de Lyon, cerca de 180 depois de Cristo, ele reforça que os 4 evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um com um propósito divinamente ordenado. Eusébio de Cesareia, em a sua História Eclesiástica, os testemunhos de Papias e outros sobre a origem dos evangelhos, tá bom? Então, só alguns deles, tá? Isso nos mostra, esses registros dos pais da igreja são valiosos para confirmar a autoria e a confiabilidade dos textos bíblicos. Para terminar a nossa parte introdutória, a teologia e inspiração divina das Escrituras. A teologia conservadora afirma que os evangelhos, como toda a Escritura, são inspirados por Deus. Isso significa que, embora tenham sido escritos por homens, o conteúdo é divinamente guiado e livre de erro em tudo o que afirma. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. 2 de Pedro 1,21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa doutrina da inspiração garante que os evangelhos são confiáveis, autoritativos e suficientes para revelar a verdade sobre Jesus Cristo e conduzir o ser humano à salvação. Então, toda a Escritura, inspirada plenamente, verbalmente, palavra por palavra, pelo próprio Senhor, para os autores bíblicos. Então, é isso que nós cremos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela é palavra de Deus. Não existe nada na Bíblia que não seja a palavra de Deus. Os liberais vão dizer que a Bíblia contém a palavra. Ela não é a palavra. Há uma diferença sutil entre conter a palavra de Deus e ser a palavra de Deus. Quando eu falo que ela contém, eu estou dizendo que algumas partes são palavra de Deus, outras não. E quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou dizendo que ela integralmente é a palavra de Deus. Toda ela é a palavra de Deus. Então, e eu creio piamente que toda a Escritura é a palavra de Deus. Outras, desculpa, versões, tá? Uhum. A gente pode afirmar que todas são. A inspiração, ela foi nos escritos originais. Os escritos originais. Os manuscritos preservados, eles vão refletir os originais na sua totalidade. Uma ou outra diferençazinha, por erros, talvez, dos copistas, ou erros não propositais, obviamente. Que aí, por isso que às vezes tem uma pequena diferença numa versão ou outra. Algumas, às vezes, a gente tem entre parênteses, né, um trecho, um pequeno pedaço, porque não se tem certeza se ele estava no original. Mas não há nada que mude uma doutrina bíblica. Então, o que a gente vai ter, erros
bem simples, ou nem posso dizer que são erros, mas algumas versões vão ser um pouco maiores, outras um pouco mais menores, algum texto, mas de modo geral, exceto, eu acho que o final de Marcos, que a gente vai ter aí uma dificuldade de, de trabalhar aquele final de Marcos, final longo, como a gente chama, a partir do verso 9 de Marcos 16. Talvez quando a gente falar de Marcos a gente entre nessa discussão um pouquinho. A 1 João, que tem uma tradução que coloca lá uma forma de colocar a Trindade, que não parece que aquele consta nos textos originais. E os outros textos são coisinhas que não faz muito sentido, não causa nenhuma preocupação, porque, irmãos, olha, a preservação desses textos é um milagre, porque você imagina há 2000 anos atrás, sem energia elétrica, sem papel, sem caneta, sem computador, sem nada. E você pensa que vocês todos são copistas aqui. E eu pegava o texto, eu estou aqui com o original, escrito pelo Paulo, por exemplo, e aí todo mundo tem uma pena, um tinteiro e um papiro, e eu começo a ler, e você tem que escrever tudo que eu estou falando. E você tem uma folha desse tamanho para escrever tudo, porque é muito caro o papiro. E eles têm que ir lá anotar, e às vezes eu falo, eu não tenho tempo para ficar repetindo, porque era caro pagar o copista, e o papel e tudo era muito, não tinha condições, então eu tinha que fazer aquilo o mais rápido possível, normalmente à luz de lamparinas, e a pessoa está lá escrevendo, e eu estou ditando. Não é igual na escola que eu falo, escreva a palavra abacate, agora laranja. Aí professor, qual que era a palavra antes da laranja? Não dá tempo disso. O cara tem que ir lá e se virar. Então ele ficava em dúvida em algum momento, então ele fazia uma notinha na margem do papiro, de que, por exemplo, ou eu falava Jesus, aí ele colocava do lado Cristo, para saber que Jesus que tá, porque Jesus era um nome comum. Então, alguma versão vai aparecer Jesus Cristo, o Senhor, outras vão aparecer Jesus Cristo, outras vão aparecer só Jesus no mesmo versículo. É isso. Tá? Normalmente a gente vai pelo texto mais curto, né? Não pelo texto mais longo. Mas não faz nenhuma diferença eu colocar Jesus Cristo, o Senhor. O cara põe Jesus Cristo, o Senhor, para identificar que era além do Cristo, ele era o Senhor. Mas isso não causa nenhum problema no texto. Né? Mas, olha, é um milagre a gente ter a preservação. E nenhum erro, nenhum erro. Né? Vai ter aí essas diferençazinhas muito irrisórias, que não mudam nenhuma doutrina bíblica. Né? É um milagre. A preservação das escrituras é um milagre. Ok? Muito bem. Vamos entrar aí no Evangelho de Mateus. Alguma outra pergunta antes da gente entrar no Evangelho de Mateus? Ou colocação? Podem fazer. Quem tiver online, quem quiser falar, fique à vontade. A sequência que o pastor falou aí na questão de ler os evangelhos era Mateus, Marcos, Lucas, Atos e depois... Não, depois eu volto para João. Porque, na verdade, não até porque Lucas é uma... perdão, Atos é uma continuação. Então, quando você termina Lucas, aí você lê João, depois você lê Atos, você perde a conexão entre Lucas e Atos. Você perde aquela conexão que dá, quando você lê os dois juntos, você vê como eles se conectam tão perfeitamente. Né? Então, eu prefiro fazer essa leitura, pulando João. Depois eu volto e leio o Evangelho de João, né? Para depois ir para Romanos. Até porque João e Romanos é muito legal também de ler no lado. Tá? Então, pois não. Assim, não sei nem se eu consigo expressar isso. Existem pessoas, por exemplo, que elas se convertem por simplesmente ouvir a palavra. Aquilo entra no coração e ela queria, acima de qualquer coisa, para ter uma fé ali, nada. Existem aquelas pessoas também que não, que
que a fé, ela vem de aos poucos, ela vem de estudar, ela vem de conhecer e tudo mais. Entre essas duas pessoas, essa que teve uma fé, praticamente, ela acreditou piamente no que foi pregado e ela guardou isso no coração. Ela tem mais chances de erro em relação àquela que estudou muito? Bom, eu vou responder. Se eu não responder a sua pergunta que você está perguntando, você pode me... Uhum. Bom, a fé para a salvação, ela é um ato único num momento determinado. Fé para a salvação. Ela pode acontecer depois de ouvir muitas vezes. Ela pode acontecer depois de ouvir uma única vez. Então, a fé para a salvação, ela acontece no momento. Ela não acontece ao longo de anos para a salvação. Porque a salvação é um ato. Ela acontece há um momento em que a gente é salvo. A gente não está sendo salvo gradativamente. Eu comecei a ser salvo em 1980 e minha salvação se concluiu em 1985. Não, isso não existe. Tá? Salvação, ela tem um momento. Ela tem um ato divino que nos salva, que é quando se gera fé no nosso coração. Fé para a salvação. Que existe pessoas que ouviram por diversas vezes e ficaram com diversas dúvidas, ou aquilo não a convenceu, então ela continua pesquisando, perguntando, sendo ensinada, ouvindo, e leva anos para ela crer. Isso não quer dizer que a salvação, a fé foi gradativa, não? Ela aconteceu num momento, mas levou anos para que aquilo fizesse sentido para ela. Outros ouve uma única vez e aquilo faz todo sentido. E ela crê. É o Espírito quem vai fazer, tanto em um quanto no outro. Mas eu acho que a questão de errar, não. Acho que não. Acho que nenhuma vai ter mais propensão para uma coisa ou outra. O que ouviu muitas vezes, ele já vai ter um pouco mais de conhecimento quando ele entra, porque já ouviu tanto que ele já, às vezes, ele já tem. Mas só vai fazer sentido no momento que ele quer. Porque eu imagino sobre uma dessas pessoas que não conhecem definitivamente, ela crê de todo o coração. Porém, assim, ela não conhece a fundo tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Uhum. Então, por exemplo, ela está sujeita a, de repente, entrar numa linha. Sim, sem dúvida. E aí é uma linha totalmente diferente, preocupada daquilo que... E olha, vou dizer que crentes sinceros podem cair no erro doutrinário. Crentes sinceros. Bom, agora, parte é culpa da própria pessoa, porque ela tem as escrituras. Ela tem que estudar. É responsabilidade individual o estudo. A leitura bíblica, devocional, isso não pode culpar a igreja. Eu fui para a igreja. Não. Tudo bem, mas você tinha as escrituras. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que questionar, perguntar. Eu sempre gosto de lembrar dos bereanos, né? Paulo falando, eles estavam confirmando nas escrituras se o que Paulo estava falando era verdade. Eu me lembro lá em São José do Rio Pardo, tinha um senhor, o seu Manuel, um irmão muito querido. Ele tinha muita dificuldade de leitura, ele foi alfabetizado adulto já, e ele era um semi-analfabeto. E ele ouvia as pregações e ele sempre falava: pastor, eu não consigo acompanhar tudo e ler todos os textos que às vezes o pastor cita. Ele falou: mas eu anoto. E em casa eu vou conferir todos eles. E se tiver alguma coisa errada, eu vou puxar a sua orelha. Pode puxar. Pode puxar. Então, só um minutinho, vai. E é interessante, por exemplo, essa questão da salvação, às vezes ela é um processo para a pessoa crer, mas a fé é um ato. Mas eu tenho um colega também, e nós
estudamos juntos no período de colégio, né, na época. O que que é hoje? Ensino o quê? Não, foi. Terceiro colegial, o que é hoje? Primeiro, médio, ensino. Na minha época era colegial. Mas na época da maioria era colegial. E nós estudamos juntos, segundo e terceiro ano, na escola, e ele frequentou a minha igreja por 3 anos seguidos. Então, eu comecei até o seminário, ele continuou frequentando a igreja. Ele me levava para pregar nas igrejas, que ele tinha carro, eu não tinha. Eu saía para pregar, ele me levava, ia lá depois. Com mais de 3 anos ele frequentou a igreja. E um dia ele falou para mim, olha, comecei a parar de frequentar. E ele falou claramente para mim, olha, eu sei que tudo que vocês falam é verdade, eu acredito que é verdade, mas eu não consigo ter essa experiência de salvação, eu não vou ficar vindo numa igreja à toa, apenas. Falou isso. Ele falou, e ele ainda falou, eu sei que se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Tá bom. Os anos se passaram, eu fui padrinho de casamento dele, inclusive, ele foi padrinho do meu casamento, nós muito amigos, nunca mais tratamos de evangelho. Ele separou da esposa, casou de novo, foi para o interior de São Paulo e, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás, ele me mandou uma mensagem, falou, Mê, o pessoal me chama de Mê, né? Quem me conhece há muito tempo é Mê. Ele falou, Mê, vou me batizar. Conheci Cristo. Fez sentido tudo o que vocês falaram. Aí eu falei, que bom. 20 anos depois. 20 anos depois. Então, mas a salvação aconteceu ali, 20 anos depois, não lá atrás, quando ele ouviu o evangelho a primeira vez. Talvez foi como jovem, ele conhecia. Ele ouviu, mas não conhecia mesmo, de fato. Verdade. Ai. A solução sobre essa questão da responsabilidade da individual e a questão de você estar em um lugar onde alguma coisa não se prega fala da responsabilidade é sua de investigar. Desde o início da minha formação, a maior heresia que eu já ouvi, para mim, a maior heresia que eu já ouvi, e infelizmente ainda uso, é o espírito da transformação. Então, a pessoa frequenta determinado lugar anos e ela, infelizmente, quase vontade deles. E aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, mas aonde que a pessoa viu isso em lugar, né? E normalmente a gente sabe que são os líderes que passam isso para as ovelhas e elas, ao invés de investigar o que a palavra de Deus fala, simplesmente entendido, saem pregando e falando esse tipo de coisa. Então, assim, foi muito importante. Então, assim, interessante, mas nessa questão de você buscar saber o que as escrituras, o que a palavra de Deus fala. Então está num determinado lugar e foi falado uma heresia, por exemplo, como essa, então o meu papel o que é? Eu vou investigar que alguém falou, então aí eu vou investigar. O meu papel é examinar as escrituras. Eu tenho que examinar as escrituras. Até que ponto, de onde surgiu essa ideia, o porquê, né? E aí, infelizmente, a gente vai na questão que ela falou, é exatamente essa. É uma pessoa que até que a gente fica, como será que é mesmo? Essa pessoa ainda não entendeu que uma vez salvo para sempre. Deus não é um Deus de duas palavras, né? É de uma palavra só. E aí, a gente fica pensando. Infelizmente, nem todos os crentes vão amadurecer na fé. Isso não quer dizer que não seja. Por isso que eu usei a palavra crente. Sim. Quando estou pensando no salvo. Sim. Infelizmente, nem todos os crentes vão amadurecer na fé, às vezes vão ser crentes imaturos, fracos, mas vão ser crentes.
Já, graças a Deus por isso. Por outro lado, temos que os que amadurecem muito e são bênção para o reino, para a igreja, vão levar outros à maturidade. A nossa ideia, e Paulo ensina, falando que uma das funções do ministério pastoral é essa, é levar os crentes à maturidade. Então, boa parte também, o crente tem a sua responsabilidade individual, mas também a responsabilidade do líder, do pastor, é ensinar a igreja de modo a levar o crente à maturidade espiritual, para que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Por isso que eu vi essa frase em algum lugar e eu gosto de tela. Você não tem que procurar a igreja mais perto da sua casa, você tem que procurar a igreja mais perto da Bíblia. Vou aqui que é pertinho de casa, né? Vou ali, não, vou aonde a Bíblia é pregada, eu vou aonde o ensino é bíblico. Eu acho que esse é o caminho. Eu já contei aqui na igreja, quando eu voltei para São Paulo, eu não estava pastoreando, eu fiquei rodando, procurando uma igreja para começar. Porque mesmo a igreja que eu cresci, eu não ia voltar para aquela igreja. Eu amo a minha igreja, amo aquela igreja, amo os irmãos que estão lá. Sei que são, a maioria lá são crentes de verdade. Mas eu sei que lá o ensino é fraco. Eu falei, pô, não vou para lá. Era pertinho da casa que eu fui morar quando eu voltei para São Paulo. Eu não vou para lá. Então eu fui visitar a igreja do Gran Conato, fui visitar a igreja do Jairo Cáceres, eu fui visitar em Santo André, na igreja do pastor amigo meu, todas muito boas, mas todas longe. Eu precisava de uma coisa um pouco mais perto. Achei uma 8 quilômetros de casa, de um professor meu, e fiquei lá por um ano congregando com ele. Quase um ano fiquei congregando. Porque eu queria, embora um homem muito simples, mas eu sou um homem muito sério na palavra. Eu queria ser ensinado, eu queria ouvir a palavra. Tá? Então, e eu não fico sem congregar também. Então, eu ia ficar em casa ouvindo internet a vida inteira durante um ano. Eu tinha que estar congregando. Faz parte para mim, isso é necessário para a minha vida. Eu não estava pastoreando, então, lógico que nesse tempo eu aproveitei, preguei em algumas igrejas, então era bom eu aproveitar para conhecer também algumas igrejas. Né? Mas é isso. Né? Muito bem. O Evangelho de Mateus. E já estamos para terminar o nosso tempo aqui. O tempo passa. Né? Oi? Uma hora. É rápido, uma hora passa rápido. O Evangelho de Mateus, né, a literatura do Evangelho, estrutura literária. Mateus apresenta uma composição cuidadosamente organizada, com forte intenção teológica e pedagógica. Sua obra é dividida em 5 grandes discursos, intercalados por narrativas que contextualizam e conduzem o leitor ao próximo ensinamento. Cada discurso termina com a fórmula: quando Jesus concluiu estas palavras. Então, você vai ter isso em Mateus 7:28, quando ele termina o sermão do monte, Mateus 11:1, Mateus 13:53, Mateus 19:1 e Mateus 26:1. Todos esses versículos vão falar quando concluiu, quando terminou com estas palavras. Então, ele começa uma outra sessão. Então, ele divide em 5 grandes discursos o seu livro. Tá? A gente vai ver isso também, acho que... tá na parte seguinte. Você vai ter aí, ó, Sermão do Monte, Alta Montanha, capítulo 5-7, a ética do reino e a vida do discípulo, a missão dos 12, que vai especialmente o versículo, capítulo 10, as parábolas do reino, né? A comunidade e perdão e o sermão escatológico, e depois aí a parte final da vida de Jesus, né? Então nós temos cada um desses trechos um tema central, e aqui só o capítulo central, naturalmente, mas esses discursos estão nesses temas aí, né? Os temas centrais são ética do reino e a vida do discípulo, isso, o Sermão do Monte, a missão dos 12, as instruções, a parábola do reino, a natureza e o crescimento do reino,
comunidade, perdão, né, a vida comunitária de reconciliação, e o sermão escatológico, capítulos 24 a 25, né, o fim dos tempos e a vigilância. Muitos estudiosos veem aqui um paralelo intencional com os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, sugerindo que Mateus apresenta Jesus como o novo legislador, o novo Moisés que interpreta e cumpre a lei. Faz sentido, não quer dizer que foi esse o pensamento de Mateus necessariamente, mas faz sentido porque ele divide em 5 partes, como foram 5 livros Pentateuco, o Salmo é dividido em 5 partes também, e ele está escrevendo para judeus. Então, isso vai chamar a atenção do judeu, né? Quando ele vai ler 5 grandes discursos, 5 grandes partes, assim como foram o Pentateuco, assim como o Salmo é dividido em 5 livros, e a divisão da Bíblia hebraica é o Pentateuco, os históricos, proféticos e salmos, né? Salmos, lei, não lembro exatamente o título, mas a ideia é essa, né? São divididos nessas partes. Então, e a lei para eles são os 5 primeiros livros, tá bom? Então, não estou dizendo que é isso, por isso que eu disse que há estudiosos que dizem isso. Eu não sei se eu acredito 100% nisso, mas eu acho que faz sentido, se ele pensou isso. Né? Não quer dizer que ele pensou isso, mas faz sentido ele ter pensado desta forma. Tá? A estrutura geral da narrativa, eu já deveria terminar, mas eu vou fazer essa estrutura e a gente encerra. Oi, gente, eu falo muito. Eu falo muito aí, quando eu falo, perco. A gente não anda muito na postura. Embora eu estou correndo um pouco, né? Normalmente eu gasto mais tempo nos trechos. Né? Mas vamos lá. Estrutura da narrativa geral. A narrativa de Mateus segue uma progressão lógica e teológica. Genealogia e nascimento. Jesus como filho de Davi e Abraão, o cumprimento das promessas messiânicas. Então, há uma diferença entre a genealogia de Lucas e a genealogia de Mateus. A genealogia de Mateus, mais uma vez, quer mostrar o quê? O rei. Então, vai mostrar que ele é descendente de Davi. Tá? Ele vai fazer questão de mostrar que ele é descendente de Davi. Então, ele vai pegar a genealogia por meio de José, né, para mostrar. Já Lucas vai pegar a genealogia de Maria, possivelmente ali mais pensando na família de Maria, que é de fato a genitora de Jesus. José não tem nenhuma participação, na verdade, além de ser o pai só que assinou o documento no cartório, né? Porque ele não tem nada de José. Ele foi gerado em Maria, mas ele era do Espírito Santo. Tá? Batismo e tentação, capítulos 3 e 4. Né? O início do ministério público de Jesus e a confirmação divina e preparação espiritual. Ministério na Galileia, dos capítulos 4 até o capítulo 18. Aí nós temos ensino, milagres, formação dos discípulos. A Galileia é palco da revelação inicial. E ele é rejeitado na Galileia, depois é rejeitado na Judéia também. Ministério na Judéia e peregrinação a Jerusalém. Né? Conflito com os líderes religiosos, instruções sobre o reino e a comunidade. E paixão, morte e ressurreição. Clímax da missão messiânica. Entrega voluntária, vitória sobre a morte e algumas considerações dessa parte para a gente concluir. Uso das citações do Antigo Testamento. Mateus frequentemente introduz eventos com frases como para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, reforçando o cumprimento das Escrituras. Simbolismo numérico, né? A genealogia dividida em 3 grupos de 14 gerações, possivelmente aludindo ao nome Davi. Em hebraico, a soma das letras dá 14. Então, uma forma apenas simbólica, tá? Não tem nenhuma numerologia aí, é apenas para ressaltar a questão do rei. Inclusão de personagens gentios e marginalizados.
mesmo com forte ênfase judaica, Mateus já aponta para a universalidade do reino. A universalidade do reino, tá bom? Então, essas são algumas considerações literárias que a gente tem. E aí nós vamos olhar depois o Evangelho de Mateus falando da origem e os seus destinatários. Quem fez o alvo comigo é o mesmo esboço do alvo que a gente usou naqueles slides, só que aqui um pouquinho mais profundo, né? Que eu vou dar mais tempo em cada ponto. Lá foi só... Né? Eu já tinha feito Mateus em 1 hora inteira, né? Lá no alvo. Então, e aí a gente vai ter a estrutura da genealogia, e aí as considerações sobre isso. Depois nós vamos, a partir da página 13, a gente começa a olhar também diretamente os trechos de forma individual. Naturalmente também vamos estudar detalhadamente, mas vamos passar sobre cada um deles, se assim Deus nos permitir. Se tiver alguma redundância na apostila, coisas repetidas ou qualquer coisa assim, me perdoem. Eu só consegui concluir hoje o que eu tinha de fazer nessa apostila. Concluí hoje não, comecei e terminei hoje. Até alguns... Eu sempre agora, graças a Deus, que é uma inteligência artificial, não dou apostila não, mas eu dou a apostila para ela e falo, corrija esse algum erro de português, de vírgula, porque não dá tempo de eu fazer as correções. Então, as correções são feitas pela inteligência artificial, não as correções teológicas. Isso aí não corrige teologicamente, não. Nem peço. Inclusive, quando eu falo com ela, eu falo, olha, é só a correção gramatical, por favor. E a fluidez, né, do texto. Porque às vezes o texto fica empacado e esquisito, aí ela me ajuda nessa parte. E eu peço para ela destacar o que ela mudou, para eu saber o que houve de... Porque às vezes ela vai lá e quer mudar um conceito meu. Eu falo, não, senhora, quem manda sou eu, né? Manda sou eu, né? Já basta a Andresa mandar em mim, a inteligência artificial quer mandar também. Uma mulher só mandando. Muito bem. Nós vamos, então, terminar aqui hoje, gente. Agradeço aí nosso tempo juntos. E semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Já vou estar com mais partes da apostila prontas, com mais tempo, para a gente vai dar para rever. Eu vou tentar juntar tudo da parte introdutória com essa parte agora, não deu tempo de fazer isso. Tá? Vai ficar pronto. Tá? Deus quiser. Agora, pelo ritmo aí, se for 17 páginas cada livro, vocês vão ter uma Bíblia nova na mão de vocês. Muito bem. Alguma pergunta, algum comentário final? Não há. Então, vamos orar mais uma vez, terminando nosso tempo. Obrigado. Temos alunos novos que entraram hoje. A partir de agora, não me mandem mais alunos que eu falar, não, pelo amor de Deus. Eu não estou conseguindo nem pôr as aulas gravadas, né, no YouTube para passar para quem chegou depois para assistir. Então, aí vai ficar perdendo muita coisa, né? Eu estou brincando, dá para entrar, só que a pessoa vai perder, né? Ela vai perder parte introdutória aí. Tá? Mas dá para ela repor assistindo as aulas. Bom, vamos orar. Vou pedir para o Wilson, que está aqui, se vocês... Hora alta aí, Wilson, para o povo ouvir na internet. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, a forma também de estudarmos online, e pedir ao Senhor as bênçãos, que o Senhor nos abençoe, continue abrindo as nossas vidas, nossos corações, que nós possamos aprender mais e mais o Senhor. Obrigado pelo material que foi nos passado, realmente claro, fácil, estudo, e nos ajude, Senhor, nessa dificuldade de estudar a tua palavra e comparar com o que estamos estudando. E o Senhor continue nos abençoando, e também te peço também pelo momento de meditação do tempo, o Senhor continue conosco e nos ajudando, sim, nas nossas dificuldades, como sempre. Muito obrigado por isso, oração no nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, pessoal aí de casa, obrigado aos presentes. Obrigada, pastor. Boa noite. Obrigada, pastor. Foi uma bênção. Amém. Boa noite a Obrigado, todos. pastor. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tá bem.